Hora de alimentação das galinhas. Todas na fase de, praticamente toda na fase de posturas que não estão se aproximando. Então estou usando uma boa ração balanceada, também um pouco de quirera e alguns grãos de milhos, mas sempre eu uso no máximo 30% de quirera e milho, 70% são de ração balanceada de ótima qualidade, para que elas venham a ter uma postura boa. E também eu costumo pôr farinha de osso ou farinha de ostra, mas ultimamente eu estou usando mais a casca de ovo bem triturada. Faço um trituramento bem feito da casca de ovo e estou pondo para elas, para que isso venha aumentar a resistência das cascas dos ovos. Se não der algum suplemento nesse sentido, elas começam a perder as penas. E também elas começam a botar ovos de casca muito frágil. E elas começam, mesmo na hora da postura, eu costumo o ovo cair, elas quebram. O ovo quebra e elas começam a comer o ovo. Aí se você não tivesse cuidado, elas começam, quando você pensa que tá tudo bem, você vai ver, você não consegue colher ovo, ela aprende a comer os ovos. Já aconteceu isso com algumas pessoas que são criadores, que são amigos meus. Mas sempre eu tive essa experiência de não deixar as cascas dos ovos muito fracas. Porque a gente cria, não é a caipira raiz. Eu não crio a caipira raiz. Só tenho duas frangas, mas ainda não estão em fase de postura. Eu sempre crio a caipira melhorada. Porque elas crescem mais rápido e tem uma postura mais longa e uma melhor qualidade de postura. Os ovos são maiores e elas são mais precoces em tudo. E aí eu tenho o galo, que é o reprodutor, e com ele eu estou tirando franga dele com as galinhas. Estou levando, daqui certo tempo eu não vou ter mais nenhuma galinha que vem de fora, somente do terreiro. Porque eu quero uma produção caipira rústica, mas que seja precoce. Porque quem tem pouco espaço não adianta querer criar a galinha caipira raiz. Ela depende de muito espaço, a produção é pouca, não compensa para criar no regime mais fechado. Aqui eu prefiro criar a caipira melhorada, porque ela tem uma produção precoce e tem como você transformá-la bem rústica. No caso dessas frangas que eu tenho aqui, que já estão iniciando a postura, tipo essa aqui, essa amarela aqui, tem umas carijó, aquela carijó ali de pescoço pelado, são todas cria daqui do terreiro. Tem mais também que são cria daqui, são filhas do galo, com as galinhas, algumas galinhas que estão aqui. Essas galinhas são rústicas e precoces, e resistentes, elas são resistentes também. Não é qualquer coisa que derruba elas não. No caso desses pintinhos aqui, que está sendo criado pela polonesa anã, eles são filhos do galo, como as galinhas daqui, do meu quintal, do meu criatório. Então, como tem pouco espaço, tem que saber selecionar bem o que vão ser criados, para que você tenha produtividade, renda com poucas aves. Não precisa de tantas aves para ter muita produtividade, porque elas produzem, essas minhas que eu tenho, elas estão tendo um período de postura cerca de 11 meses, 10 meses a um ano, que elas estão com esse período de postura. Já em caso de caipira raiz, ela não produz esse tanto de ovo. Essas minhas aqui, as melhores poedeiras, tá tendo uma faixa de 10 meses de postura. Eu estou conseguindo colher dela de 290 até 300 ovos dentro de 10 meses. Tem umas que passam, tem uma que ultrapassa, mas isso é uma média que fiz. Já a caipira raiz você não consegue isso, que ela bota aí 12, 15 ovos no máximo.
e elas vão descansar por um período de 15 a 30 dias. Depois elas voltam novamente à fase de produção, mas é por pouco tempo, torna a parar. E a caipira melhorada não, ela produz. Tem umas que chegam um ano sem parar, direto, todos os dias, às vezes falha um dia, mas é muito raro. Aí você vai ter uma produtividade. Se você quer ovo para comer, um ovo sadio, um ovo qual você conhece da procedência, de onde está vindo, é a melhor, e em pouco espaço, é a melhor coisa que tem você investir na caipira melhorada, bem cuidada, bem tratada, da maneira que você... Elas aceitam até resto de verdura, essas coisas. Então faça esse tipo de coisa que é melhor. Investir em caipira raiz fechada em pouco espaço não dá resultado, só dá trabalho e não produz o tanto desejado. Tá bom, pessoal, por hoje é só, até mais.